estudar, porque como eu havia começado na explicação, eu entrei nessa situação de montar servidores de back-end, não tinha nenhuma relação com preço. Essa história de preço caiu no meu colo. Isso foi uma extrema coincidência. Eu já recebi aqui no privado, durante a semana, questionamentos, já gente me perguntando, e aí, como é que você conseguiu em tão pouco tempo montar uma mega solução dessa para resolver o preço e tal? Eu, assim, não vou mentir, criar uma ilusão de que eu tinha capacidade, de que eu tinha visão, que eu consegui fazer rápido. Não foi, certo? Eu estudo na Alura, eu estava no módulo na Alura de servidores, DevOps, certo? Foi uma coincidência, eu comecei esse módulo em dezembro do ano passado, então eu já estava um pouco avançado em servidores. Quando surgiu o problema do cliente, desse problema eu tive que arrumar uma solução para o desempenho, nenhuma relação com o preço. Quando surgiu a história do preço, foi que eu percebi que para alguns aplicativos a solução pode resolver, para outros não, porque este modelo de precificação que cobra por page load, isso é a morte para quem tem aplicativo com boa movimentação de tela. Eu tenho um aplicativo que está morto. Ele tem 87% do custo dele é visualização de tela. É um aplicativo em que advogados criam um perfil, como se fosse no Instagram. Ele tem um editor para você criar um sistema de perfil para mobile. Tem um editor para você criar sua página na internet, para você ter um site na internet, certo? E, obviamente, os advogados mostram o resultado para os clientes deles. Então, ele consegue criar um site, consegue criar um comunicador pelo celular, com tela de celular, com um pequeno chatbot interno ali para fazer atendimento de cliente, que é tudo front-end. Fora as ações de condicional, de trocar de tela. Então, é o que eu estava falando. Sexta-feira, nova fórmula de cálculo será aplicada. Quando a fórmula de cálculo for aplicada, tem que dar pau na máquina para no sábado você extrair a métrica. O valor que dá na sexta multiplica por 30, que você vai ter uma ideia. Se cabe no Bubble ou se não cabe. Ah, Flávio, é 175K, o meu passou para 200, 250, 300, 500 mil. Aí a gente vai analisar. Se for API, que tiver consumido muito, a gente consegue tirar, seja qual API for, a gente tira. Não consegue tirar 100% porque tem que alimentar o Bubble de volta. Mas 90% da API a gente tira. E o maior vilão de consumir o workload tem sido a API, por causa da quantidade de informações. Em relação ao aplicativo que eu estava falando, o AppSmith, vamos lá. Se você tivesse hospedado no servidor deles, tá? Você tiver 100 users, por exemplo, usando 50 horas por mês cada user, vai dar $1.200 por mês. Se você tiver com 1.000 users, já vai para $12.000 por mês. Evidentemente, é caro, é fora da realidade daqui do Brasil, é fora da realidade de quem está trabalhando com Bubble. Mas o AppSmith permite você fazer o download do código-fonte e instalar na sua máquina. Então, como os colegas estavam falando aí do Flutterflow, que é um editor, que você vai pagar para usar o editor, aqui este editor é seu. E eu vou mostrar vou acelerar aqui, não vou passar tudo, certo? Mas eu vou pegar aqui e vou acelerar só para vocês verem as telas, tá? Pronto, aqui é a tela do editor, do AppSmith. Ele tem integração nativa com Firebase. Aqui está usando o Firestore, tá? O editor é parecido com o Bubble. Você consegue manipular as tabelas, consegue fazer chamadas, certo? Então, o AppSmith, ele tem essa vantagem aqui, ó. Além dos fluxos, workflows nativos, ele tem um fluxo chamado Code, que você pode digitar um JavaScript aqui dentro. Como é o nome do editor? AppSmith, AppSmith, AppSmith. Ah, tá, AppSmith. Obrigado. AppSmith, tá? Então, ele tem essa facilidade, e aqui ele tem um videozinho explicando. Flávio, ele entrega o código-fonte, Flávio? Ele é seu, até o editor é seu. Eu estou com ele aberto aqui.
Já tinha ouvido falar, mas Tá, então eu vou chegar lá. Ele tem uma biblioteca com dezenas de códigos JavaScript já prontos. Aqui, ó. Integração com a AWS, para manipular PDF, Supabase, para você... É como se fossem os plugins do Bubble, tá? E o que eu estou falando é que, além do pronto, você pode, quem souber um pouquinho de JavaScript, ou quem tiver uma mínima noção e souber perguntar, o próprio ChatGPT cria isso aqui para você, tá? Esse, por exemplo, é para pegar uma página e gerar um PDF dela. Esse que ele está mostrando aqui, ó. Fazendo tabelas, quantas linhas, quantas colunas, a ordenação, o tamanho flexível da tabela, tudo com códigozinho JavaScript de 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Porque ele usa as bibliotecas prontas que existem do JavaScript e permite você inserir aqui. Então, o teu código fica muito mais otimizado do que ficaria no próprio Bubble, certo? Para quem tem um pouquinho mais de conhecimento, é um pouquinho mais avançado, isso aqui é uma mão na roda. E para você não trabalhar aqui com esses preços, ele te dá o código, certo? E você instala na sua VPS. E ele sugere você fazer um deploy e conectar com o Postgres, que é o mesmo banco de dados, é a mesma arquitetura que o Bubble trabalha. E dentro das... mas eu não sei trabalhar com servidores, que tem que configurar instância, segurança e tal. Pronto, eu entrego toda essa suite de aplicativos que tem aqui, eu entrego pronto, instalado. Óbvio, eu não sei usar o AppSmith, para que fique claro. Eu não estou recomendando, eu coloquei na minha suite, porque ele é um editor no-code, similar ao Bubble, só que ele não tem mensalidade. Ele tem mensalidade se você usar o servidor dele, mas ele deixa você instalar na sua máquina virtual. Tem vários vídeos aqui, ó, sobre o AppSmith já, certo? Não é uma comunidade gigante, é uma comunidade ainda pequena, certo? Mas eu acho que é um aplicativo assim, bem promissor, porque aqui eu não dependo mais de quem desenvolveu. Quem desenvolveu já botou aqui. É uma comunidade open source muito forte, porque são pessoas que contribuem para que o projeto siga, né? Prossiga vivo, né? Essa cobrança aqui é só porque gasta de servidor, então ele cobra para você usar o servidor dele. E se você conseguir aprender, ótimo, que beleza, você vai ter o seu próprio desenvolvedor no code sem pagar mensalidade. É um exagero, porque você tem que pagar a mensalidade da máquina, né? Então, no começo do ano, quando eu entrei nesse sistema de servidores, alguns clientes pediram para eu dar treinamento, alguns desenvolvedores, algumas agências pediram para eu dar treinamento para os desenvolvedores dele para criarem a própria API de WhatsApp, para não ficar me pagando mensalidade. Eu tinha cliente com 30 sessões já. Eu vendo a sessão a R$30. 30 vezes 30 é R$900. Eu vendo um projeto completo do WhatsApp, incluindo treinamento, por R$3.000. O cara paga R$900 por mês, para sempre. Eles preferiram comprar o projeto com o treinamento, né? Então, eu fiz uma cotação de máquinas virtuais, que eu consigo montar para vocês uma máquina virtual na Contábil com 16 GB de RAM, 6 V-Core, e a mensalidade é $14. E aí é tudo proprietário, é tudo seu. O desenvolvedor do código é seu, o banco de dados é seu, o back-end, para executar o back-end, é seu. Em termos de back-end, a instalação é otimizada, tá? A instalação que eu faço, eu subo 8, 9, 10 instâncias do N8N, de acordo com a necessidade que você precisar, de acordo com o tamanho do fluxo. E se você for estudar, você vai aprender, você vai conseguir fazer isso sozinho também, porque eu aprendi sozinho, tá? Então, é nessa instalação que vocês estão vendo aqui, que é um executor do back-end de Bubble, só de N8N, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui seria equivalente a 9 Bubbles trabalhando para você, de back-end. Sendo que tudo conectado num único front-end. O resto tudo é instância conectada pelo back-end, trabalhando em load balance. Que quem trabalha com programação